Gostaria de explicar um pouco o que eu faço, quem eu sou, para quem não me conhece, e muitos não me conhecem aqui, e por que eu estou falando de empreendedorismo popular e como que isso se alinha com as coisas que eu estou fazendo hoje e como isso faz parte da minha carreira como um todo. Eu estudo o tema do empreendedorismo popular e precariedade econômica e do trabalho há exatamente 25 anos. Eu comecei com a minha etnografia no Camelódromo de Porto Alegre, etnografia profissional já, em 1999, então estou completando 25 anos. E, de alguma maneira, essa pesquisa de agora está retomando esse processo de os camelôs ambulantes estarem indo para a economia digital e as consequências políticas desse processo. Parte da minha pesquisa de 1999 até 2006 foi sobre economia popular, economia informal, empreendedorismo popular, contrabando, e aí começo a discutir um pouco circuitos da pirataria, da ilegalidade, e depois vou morar na fronteira Brasil-Paraguai, e depois vou morar na China, nas fábricas que produziam essa mercadoria. Aí que termina essa fase, eu começo um novo processo de pesquisa que foi muito relacionado, que também durou. Eu sou uma pessoa um pouco, digamos assim, conservadora nas coisas que eu estudo, mas só nas coisas que eu estudo. Eu fico por muito tempo estudando os mesmos projetos. Penso que meu tipo de trajetória de fazer projetos longos, com profundidade longitudinal, então acompanhando as mudanças ao longo do tempo, e isso não é nem melhor nem pior, é simplesmente como eu tenho feito as minhas pesquisas. E aí, quando eu terminei a tese, eu comecei outro projeto que teve duração também de 10 anos, começou em 2009, sobre inclusão pelo consumo, e sobre numa favela em Porto Alegre. Era uma pesquisa muito vinculada com a anterior, porque também envolvia um pouco de pirataria, e com isso, na época surgiram os rolezinhos, e aí com isso eu comecei a olhar também para a dimensão política, mas minha pesquisa sempre foi sobre política. Quando eu estudava os camelôs, boa parte dos meus capítulos é sobre empreendedorismo, individualismo, competição interna, relação com o poder local. Esses sempre foram temas que cruzaram a minha pesquisa. Depois, nesse projeto, quando eu volto para o campo, esse projeto na favela de Porto Alegre, junto com a minha colega Lúcia Scalco, é o momento em que aquela geração dos rolezinhos da inclusão pelo consumo fez uma virada à direita, passou a ser, em grande parte, bolsonarista. O bolsonarismo invadiu a minha pesquisa, como invadiu a pesquisa, eu acho que de todo mundo aqui, de todo mundo que é pesquisador de humanas, de sociedade. E nisso, esse é um momento que todos os meus interlocutores, que eram jovens na época dos rolezinhos, passaram a ser motoristas de Uber, então passa a ser já sobre uberização, precarização e bolsonarismo. Eu encerrei esse projeto e comecei um projeto grande de 5 anos, financiado pelo Conselho Europeu de Ciência, que é um projeto em 3 países, também, assim como foi o Made in China, que é Brasil, Índia e Filipinas, os países emergentes que fizeram uma guinada, promessas democráticas na virada do milênio, e grandes promessas democráticas da virada do milênio, que fazem uma virada autoritária mais ou menos na mesma época, países com características muito semelhantes, países com uma grande parcela da população que sempre esteve na precariedade, mas cuja alternativa desses países emergentes para essa precariedade é o fomento ao empreendedorismo, é uma saída individual, é uma saída mantendo muitas vezes os altos índices da informalidade, que é muito diferente da realidade do Global Norte, que a informalidade é algo que cresce, a precarização é um processo que começa, e nos países em desenvolvimento, como todos aqui sabemos, essa é a nossa realidade histórica desde sempre. E países, então, em que essa precariedade, o argumento do nosso projeto é que
a precariedade ela é o elemento central para entender o crescimento da extrema-direita no sul global como a variável central de entendimento do crescimento da extrema-direita no sul global, a partir de políticas de empreendedorismo, a partir de políticas de incentivo ao individualismo, a partir de uma questão que a gente pode chamar existencial, a partir de diversas questões que foram inclusive fomentadas por diversos governos. E aí esse é um projeto muito grande. Tem mais de 20 pessoas no meu time estudando cada uma parte. Eu mesmo tenho uns 3 projetos diferentes. E o que esse é um projeto também interdisciplinar e a gente estuda várias coisas, e uma das coisas que eu tenho feito, o título do projeto, como a Eugênio já falou, trabalho flexível, política rígida, o nexo, né, entre as duas coisas, né, sempre partindo do princípio de que o trabalho precarizado, junto com a digitalização da economia informal e da precarização, se constitui uma bomba política para entender o momento atual. E, e uma das coisas que a gente fez, e é isso que eu vou falar agora nos próximos 10 minutos, a gente lançou um relatório que teve grande repercussão nacional. Eu vou contar um pouco da história desse relatório, porque eu acho que é sempre mais interessante quando a gente está num grupo assim de discussão, entre amigos e pensando juntos, contar um pouco a parte por trás desse relatório. A minha pesquisa nesse grande projeto, eu tenho várias, né? São várias, mas uma delas eu voltei para o camelódromo e estou acompanhando esse processo 25 anos depois dos trabalhadores empreendendo agora. Depois da pandemia, todos os camelôs, pode-se dizer, do Brasil começaram a empreender no Instagram. E comecei a perceber que isso tinha consequências políticas. Claro, desde Polônia a gente sabe disso, que esse processo de desincorporação do mercado, ele tem consequências políticas, e uma delas é o crescente da extrema-direita. Esse processo de desmantelamento do camelódromo e de inserção desses pequenos empreendedores populares na economia informal, no Instagram, fez com que eu conseguisse entender um pouco como que esse processo de digitalização aproximava esses vendedores, esses comerciantes ainda mais à extrema-direita. Sigo muito a linha do Daniel Miller, o orientador do Juca, que sempre que não se coloca como antropólogo a partir de uma linha determinista da tecnologia, que a tecnologia é um grande mal e que as pessoas, uma vez que vão empreender digitalmente, elas são sujeitas à tábula rasa de fake news e de influencers malignos que estão pegando aquelas criaturas que antes eram completamente ingênuas. Isso é uma perspectiva antropológica, né? A gente consegue ver que as pessoas, em grande medida, procuram alguns conteúdos e, claro, também são influenciadas e potencializadas e exacerbadas pela tecnologia. Mas é bem interessante esse movimento de voltar ao campo 25 anos depois e encontrar as pessoas muito radicalizadas. E claro que esse processo de radicalização das pessoas não se dá só em função da tecnologia, da desintegração do mercado informal e da reincorporação do mercado na tecnologia digital. Claro que isso acompanha o movimento nacional, mas em grande parte se deve à estrutura de como o mercado da economia digital opera no Brasil via mídias sociais. E a gente decidiu, então, meu grupo, meu time, a gente decidiu lançar um relatório. É isso que eu queria contar um pouco como é que aconteceu, lançar um relatório a gente queria lançar o seguinte argumento, e por isso não foi um paper científico, por isso foi um relatório. Primeiro, a gente queria mostrar tudo que a gente estava fazendo nesse ano preliminar. E a gente queria mostrar duas coisas. Uma é que o Instagram, a Meta ou social media ou as redes sociais, elas precisam ser entendidas como plataformas de trabalho, não só plataformas como Uber, não só aplicativos,
quando a gente discute plataformização, a gente tem que incluir social media na plataformização. Todo mundo que estuda plataformização tem pavor desse argumento, porque existe um campo de estudo e que lida só com uberização e com entregadores, e isso desloca um pouco. Mas no Brasil, eu vou chamar o Juca de novo na conversa, que vem, né, pensando aí os projetos do Daniel Miller, que já mostravam isso. O Brasil, se você for pensar, é um país de que as coisas vão acontecer em grande medida. A tese do Juca já mostrou isso muito bem. Depois, os outros projetos do Dani Miller avançaram nisso. Vão acontecer via WhatsApp, via rede social. O Brasil é um dos países com, não vou falar todos os números aqui do WhatsApp, mas o país com o maior número de influencers do mundo, o segundo maior em tempo e disposição no Instagram. Então, se a gente não inclui o trabalho no Instagram como parte do entendimento de plataformização, a gente está deixando grande parte da plataformização do trabalho de fora e está olhando para um pequeno grupo que sequer consegue muitas vezes olhar e entender as funcionalidades de alguns aplicativos. Então, digamos, boa parte do trabalho informal, mas não só informal, também informal, ele vai passar pelo Instagram. E isso tem consequências muito sérias e muito graves, e esse é o relatório que a gente está lançando. Então, o relatório tem o seguinte argumento: mídia social tem que ser entendida como plataforma de trabalho no Brasil. Não tem como discutir plataformização do trabalho sem incluir social media. Tudo que é plataformização do trabalho, tudo que se considera plataforma de trabalho, a mídia social vai fazer. Então, a Meta é responsável por conectar uh, clientes e provedores e medir, faz essa mediação, tal como qualquer outra plataforma de trabalho. O segundo ponto é que essa migração do trabalho para o Instagram, ela tem consequências bombásticas e políticas muito graves. Consequências sociais, políticas, econômicas muito graves e que pouco analisadas. Então, esse é um relatório que a gente queria trazer esse argumento para o público. Esse é um relatório que foi pensado ele está pronto há muito tempo, mas foi pensado desde o início para ser lançado no final do ano, por processos acadêmicos de revisão, de editoração, de diagramação, e ele sempre foi pensado para ser lançado exatamente quando ele vai ser lançado, apesar de estar pronto já há muito tempo, porque muitos processos como que a gente quis fazer num ritmo nosso de fact-checking, de editoração em inglês, bilíngue, todos os processos com calma de uma publicação. Mas o que aconteceu é uma coisa chamada Pablo Marçal no meio desse processo de editoração. E o nosso relatório já tinha um capítulo sobre Pablo Marçal, figura que nós acompanhamos há 2 anos já, porque ele é central nesse ecossistema de formação de empreendedores no Instagram. E com isso, eu tomei uma decisão em conversa com a editora, com editores de alguns jornais, em compartilhar o relatório com alguns setores da imprensa. E foi aí que alguns de vocês viram o relatório no Café da Manhã, numa reportagem da BBC, e agora terão outras repercussões de nível de maior abrangência televisiva. E por que eu entendo que esse relatório teve uma repercussão tão grande, não só pelo Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal, ele é consequência de um processo de transformação tanto da extrema-direita quanto do mercado de trabalho. Eu não vou ficar aqui falando hoje do Pablo Marçal, hoje é sábado, mas ele aparece de maneira muito. Ele é um estereótipo, ele é como se fosse, quando a gente fala em nexo da economia digital com a extrema-direita, o marketing digital com a extrema-direita, que é o nosso projeto, o Pablo Marçal é como se imprimisse o que a gente chama, né, de auto-ganho na pesquisa científica, que você tem uma hipótese muito alta, mas se comprova é auto-ganho.
Eu brinco que ele é o nosso auto-ganho. Ele é a nossa hipótese, a confirmação da nossa hipótese impressa numa impressora 3D. Porque um estereótipo do que é esse universo de digitalização das práticas da economia informal, do processo desagregador que se formou a partir do empreendedorismo popular nas mídias sociais. Claro que esse não é um processo homogêneo, esse é um processo muito diverso, mas que basicamente esse é um processo que hoje o nosso argumento é de que existe uma imigração massiva e sem precedentes do mercado de trabalho para as mídias sociais, em especial para Meta e Instagram. A gente tenta focar nos setores mais precarizados e vulnerabilizados, por exemplo, se você está vendo o seu dentista que está no Instagram e que ele não consegue mais ser dentista se não postar stories, isso é um problema, a gente pensa, nós que estudamos precariedade, de pessoas que estudaram, comeram feijão com arroz e que tiveram mais possibilidades de estudar em boas escolas, tiveram uma maior opção de escolha. Outra coisa, quando setores vulnerabilizados que já estavam na informalidade se sentem obrigados, impelidos, impelidos, está certo essa palavra, enfim, é, a entrar no Instagram, porque é um sentimento que se considera inevitável. Você não consegue hoje mais ter um negócio sem ter um negócio no Instagram. E aí a gente começa, a partir da própria Seguindo os Camelôs, a gente começa a puxar esse fio e entender, e a gente está vendo hoje que talvez é um dos fenômenos maiores que existe hoje no Brasil. A gente queria, assim, esse relatório, talvez tenha, a gente espera que tenha se tiver algum pioneirismo, para usar as palavras do querido Eugênio, é jogar um pouco luz sobre o invisível, né? Dizer, bom, o mercado de trabalho hoje está passando por uma revolução sem precedentes, em que pelo menos 25 milhões de pessoas, um quarto da população economicamente ativa, está trabalhando, fazendo uso do Instagram para uso comercial. A gente está falando de um fenômeno de migração em massa da economia informal para uma plataforma privada. Vocês conseguem imaginar? Claro que sim, mas a implicação disso em pensar a informalidade, em repensar a informalidade, em contar. Um dos maiores problemas que a gente sempre teve, nós que estudamos economia informal há tantos anos, o maior problema dos estudos de economia informal é contabilizar a economia informal. Por quê? Por todos os seus, por toda a dificuldade de regulamentação. E hoje a gente tem um problema muito maior, a Meta não libera os dados de quantas contas comerciais existem no Brasil. Então, a nossa conta por baixo, depois eu posso dizer como a gente chegou nessa conta, mas a gente está falando de 25 a 30 milhões no mínimo de pessoas. Hoje é muito difícil que alguém abra um negócio, que alguém queira fazer qualquer coisa e não seja também, já não comece a divulgar no Instagram ou ser influencer. Mas isso é só uma pequena parte da história. Eu nem estou falando das pessoas que querem ser influencer. A gente começou a puxar esse fio e a gente chegou também a algo que a gente chama, né, de que hoje o capitalismo está passando por uma transformação imensa, e com o poder das big techs, todos sabemos disso, a gente sabe o efeito disso político na campanha de Trump, o Elon Musk, mas a gente fala menos sobre o papel disso no trabalho. Hoje o mundo está produzindo, principalmente o sul global, um exército de milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas que são vendedores da Shopee e outras grandes big tech, Shopee, Amazon, que esses são as pessoas que estão trabalhando, vendendo dinheiro no Instagram e que no nosso relatório a gente chama de pessoas que estão trabalhando no Instagram nos bastidores. Essa é a grande massificação do trabalho. Então a gente está classificando isso como a gente chama isso de REDs, renda extra digital, que inclui o trabalho no Instagram, a renda extra no Instagram, é, inclui as bets, inclui as premiações, todo um ecossistema de renda extra nas redes sociais. Isso se sabe muito pouco disso, todo mundo começou a falar das bets, é muito importante, mas as bets é uma parte desse sistema muito maior,
que é o marketing digital, a digitalização da economia informal, com os seus limites sempre muito fluidos, um problema histórico, uma questão histórica que a gente que estuda economia informal, com a legalidade e a ilegalidade. Essa é uma revolução até agora silenciosa. Existem muita literatura falando sobre cirurgiões. Muita gente fala, uma colega falou, meu cirurgião, meu cirurgião não quer mais ser cirurgião, porque agora ele quer ser influencer, porque ganha mais vendendo curso de ser. Então, o curso de vender curso, essa estrutura toda, né? Então, hoje, essa transformação do mercado de trabalho vai passando no mercado formal e informal, mas como eu digo, a gente não está preocupado com o formal, com os profissionais liberais, a gente está pensando em setores precarizados. E isso tem implicações, porque como não há nenhuma regulação e ninguém fala sobre isso, e ninguém conseguiu mostrar o tamanho disso, que é o que a gente espera mostrar, na verdade que o mercado de informal inteiro está migrando para uma plataforma privada, ou seja, todos os problemas que a gente sempre teve da economia informal, a gente vai ter problemas muito maiores ainda dentro, porque isso ainda ocorre uma outra camada de complexidade que se ocorre dentro de uma plataforma privada, que não se responsabiliza pelo que acontece, porém lucra absurdamente com a maioria do seu lucro a partir dos ads, né? A partir da propaganda e do anúncio no Instagram. Então ela lucra disso, mas não se responsabiliza sobre as atividades econômicas estarem. Por isso provavelmente também não libera, não libera o número de quantas contas comerciais tem no Brasil. E aí isso tem impacto de subjetividade nas pessoas imenso. Eu voltei para o campo, para os dois campos, do Morro da Cruz, o que eu falava da favela, da uberização, e para o Camelódromo. Os dois projetos que eu fiquei 10 anos da minha vida, 20 anos no total, estudando. Quando eu volto para esses dois campos, está todo mundo no Instagram vendendo infoprodutos, de Uber de dia, de noite é influencer, e vende infoproduto, vende um e-book, é vendedor da Shopee, ou o camelô que está ali na sua lojinha tentando ganhar um pouco, mostrar o seu produto. E tá todo mundo, a gente volta e tá todo mundo nessa estrutura. E é, eu começo a perceber, eu olho para os comentários aí e me distrai. A gente começa a perceber que as pessoas, a visão política dessas pessoas está mudando mais do que no momento da eleição de Jair Bolsonaro, que estava no morro, todo mundo apaixonado pelo Bolsonaro. A percepção de que isso é político, ela é diferente. As pessoas, a gente começa a perceber de que figuras como Pablo Marçal, elas têm uma influência muito grande justamente por não ser consideradas políticas, aquele clássico populista anti-establishment, mas que começa a ter não o Pablo Marçal, mas a constelação de influencers. Bom, depois eu falo um pouco da metodologia, mas existe uma constelação de influencers que chegou no campo, como não tem regulação, como se fala muito pouco sobre isso, como se nomeia isso muito pouco, a gente tem uma regulação muito pouca e quem chegou primeiro dominou o campo. Então, esse campo é dominado por influencers de extrema-direita, a gente consegue medir que 87% desses influencers do marketing digital, não todos os influencers. Marketing digital no Brasil significa não só marketing digital, como a gente pode imaginar. É uma categoria êmica muito típica desse setor do Instagram, porque marketing digital quer dizer muitas coisas, mas quando eu falo marketing digital, eu estou usando a categoria êmica do mundo Pablo Marçal, do mundo de coaches. É um mundo de coach. Esse mundo de coach, de empreendedorismo, ele vai envolver figuras mais ou menos, alguns milhares de influencers, que chegou primeiro, que dominou o campo, que criou uma linguagem e que criou um fenômeno único do mundo. Nenhum país do mundo tem esse fenômeno como no Brasil. Eu estou indo para Filipinas semana que vem, eu ia fazer pesquisa comparativa, não existe. Filipinas é um país muito visceral também com as redes sociais. Não tem nada parecido no mundo, apesar de que tem coaches aqui, esse fenômeno de coaches que diz que você vai ficar milionário via internet, isso é um fenômeno brasileiro.
E esses eles chegaram, eles tinham vergonha da questão política, mas era totalmente político, quando dizem, né, você tem que se afastar da sua família pobre e ter uma família nuclear que vai te ajudar a ficar rico, você tem que investir, você tem que fazer ginástica, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que tomar um banho gelado, para ficar motivado, você tem que comer proteína, você tem que malhar, você tem que juntar 20% do seu salário, você tem que ter fé, você tem que acreditar na energia, você tem que. Toda essa constelação, ela cresce muito e eu começo a ver pela primeira vez essa penetração nas pessoas que eu acompanho há 20 anos. De pessoas, algumas pessoas de terreiro, outras pessoas falando totalmente já nessa linguagem da energia, da energia que atrai mentes milionárias, todo esse mundo das mentes milionárias. E é um mundo que não é assim, você vai ganhar uma renda extra porque você merece, você vai ganhar milhão. É um mundo muito antiético que joga com a culpa, principalmente das mulheres negras. Eu digo mulheres negras porque a base da pirâmide é quem está na favela, mãe solo, e que precisa de renda extra. Então, tem um apelo também muito forte a esse tipo de direcionamento a esse tipo de mulher, dizendo você pode ganhar dinheiro extra, você tem direito a ir para Disney, você tem direito a ter sua casa própria, você tem direito a ser feliz. E é para quem está falando para essas pessoas, né? Eu só mais um outro ponto do que como é que a gente fez esse relatório, tem que terminar, né, Otávio? Então vou. Esse relatório, a gente segue 1 milhão de pessoas, a gente tem uma base de dados de 1 milhão do que a gente chama de nano accounts, de nano influencers. São pessoas que se inscrevem no curso como o do Pablo Marçal. Então, a gente segue 549 influencers, e diariamente, há 2 anos, eu entro no esgoto todo dia. A gente tem um Instagram só para isso. Eu entro no esgoto todo dia por 1 hora nos últimos 2 anos. Todos os dias classificamos tudo catalogado, classificado. Então, a partir desses 649 influencers do marketing digital, que são coaches, e não estou incluindo aqui os coaches pastores, eles são do mesmo ecossistema, mas não é a mesma coisa. Esse é um mundo, como foi falado muito nas eleições, um mundo que a religião é muito importante, mas também uma religião mais como se falou muito nessas eleições, freestyle. Na verdade, a ideia da espiritualidade da espiritualidade é muito maior, dos chakras, da riqueza, é muito maior do que ser evangélico nesse mundo, mas as coisas se misturam totalmente. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas esses coaches, eles abrem cursos e as pessoas se inscrevem, a gente consegue pegar essa base de dados das pessoas que se inscrevem para crescer no Instagram e a gente consegue acompanhar ao longo de 5 anos o crescimento desse 1 milhão de pessoas que se inscrevem nos cursos de Pablo Marçal e de sua turma. A gente fez 35 entrevistas em profundidade até agora. A gente assistiu 12 mentorias pessoalmente, mentoria de diaristas no Instagram, mentorias do Pablo Marçal, mentorias do chakras, de liberar os chakras da riqueza. Eu fiz e não liberei meu chakra da riqueza, estou muito triste. Ainda não consegui liberar o meu, mas continuo ainda na torcida. E 3 pesquisas, esse relatório sai com 3 pesquisas etnográficas em profundidade, a minha no mercado, uma no setor de beleza, que está acompanhando manicures no Instagram, outro colega que estuda personal cleaner, que são as diaristas, que agora se chamam de personal cleaners, e que segue essa mesma estrutura, que começa como personal cleaners, fazem um perfil no Instagram, e o objetivo final é vender curso de como ser personal cleaner, porque a estrutura é essa. Os impactos disso são muito grandes, né? Primeiro, como eu falava, é repensar a economia informal no mundo do trabalho, os impactos no mundo do trabalho. Muita coisa que a gente sabe sobre a economia informal, a gente precisa recontar, porque isso traz maior informalidade, mas isso também formaliza muitos pequenos negócios. Mas, por exemplo, esse que eu chamo de exército de vendedores da Shopee, ele não exige MEI, não exige nenhum tipo de formalização, até o ganho mais ou menos de 7 mil reais. Então, a gente tem milhões de pessoas trabalhando para a Shopee, para a Amazon, para
para diversas plataformas de e-commerce, e isso tudo não é contabilizado, a gente não tem números sobre isso. A gente consegue dizer, nossa pesquisa, que a gente está falando de no mínimo 30 milhões de pessoas, e isso, claro, se reflete em mudanças da tecnologia e da precarização do trabalho, mesmo em situação que se o Brasil estaria em pleno emprego, mas a gente também sabe que 80% dos novos empregos gerados são até 2 salários mínimos. Aparentemente as pessoas pensam que entrar no Instagram para vender não tem custo. Essa é a própria história do Instagram. Você entra ali, que bonitinho, e vende e mostra a sua padaria. Essa é a história que o Instagram gosta de contar, essa é a história que todo mundo conhece. A história menos contada é de que esse custo inicial ele desaparece, esse não custo inicial desaparece. Você entra no Instagram e você é levado a começar a fazer os cursos, porque você não consegue crescer no Instagram sem cair nessa rede de coaches, porque eles que dominam a técnica de como crescer, de como que o algoritmo funciona, e ao mesmo tempo molda o próprio algoritmo, eles moldam o campo, então é uma rede dominada por pessoas com uma política muito clara, com uma visão ideológica muito clara, e que esse custo, esse não custo começa a desaparecer. As pessoas de classes populares hoje estão vendendo casa, carro, FGTS, para fazer cursos do Pablo Marçal. Eu estou falando Pablo Marçal porque é o nome que todo mundo conhece, mas nem é do Pablo Marçal, pode ser qualquer um. As pessoas se identificam com coaches que falam mais a sua linguagem. Existem milhares de coaches. E daqui um pouco a pessoa é impelida também a começar a fazer o tráfego pago, porque ela não vai crescer o seu perfil, seja ele de influencer ou não, sem o tráfego pago. Então, como é que funciona esse mercado? A gente tem uma classificação do que a gente chama no palco, fora do palco e ambos. No palco é aquilo que a gente conhece, a nossa dentista que agora virou influencer, a professora que também virou influencer, é esse mundo que todo mundo vira influencer. Isso a gente conhece. A pessoa que tem ali a padaria, o pequeno comércio, e daqui um pouco tem o seu perfil no Instagram. Isso é a história, inclusive, positiva desse mundo. Onde, não tão positivo, principalmente quando a gente fala em professores precarizados, a questão da educação é um campo à parte. Eu não falei antes, né, que a gente estuda 8 campos de mercado de trabalho. Um deles é educação, trabalho sexual, varejo, beleza, limpeza, comida, a gente vários setores dentro dessa digitalização da economia via Instagram. Essa história que todo mundo conhece é das pessoas no palco, né? O que tu vê do negocinho ali que tá da padaria, que também tem um perfil no Instagram e que ajuda essa pessoa. No Instagram não é só um demônio, é claro que ajuda a pessoa a mostrar o seu trabalho, mas o grande mundo que a gente está desenterrando, tentando trazer para o debate, é o mundo fora do palco, é o mundo das pessoas em busca de renda extra, que é o mundo, é aí que a gente está falando de pelo menos 25 milhões da população brasileira. Quando vocês olham para a nossa base de dados, é algo assustador. Ela não acaba nunca, a gente vai acabar a nossa base de dados, que agora tem 1 milhão por saturação, não satura nunca, nem está perto de saturar. É realmente um mercado que causa também uma pasteurização das atividades. Então, quando você tinha economia informal antes, você tinha a pessoa que vendia a térmica e a pessoa que vendia a xícara. E as pessoas competiam dentro de regras que elas dominavam, aquelas regras de competição. Hoje, além de elas não dominarem as regras da competição, elas vão começar vendendo a térmica e depois a xícara, e aí logo logo o sistema vai levar elas a vender curso de vender xícara. E aí, daqui um pouco, é curso de vender curso. Já não é mais curso de vender xícara. Então, não importa mais se você é manicure, há um processo de pasteurização de todo o mercado de trabalho. Todo mundo acaba ou influencer e vendendo curso. Não importa se você é cirurgião, não importa se você é manicure. Ou se você é um vendedor fora do palco que está lá vendendo para a Amazon. Então, isso é uma coisa muito séria para se pensar, essa pasteurização das atividades no Instagram, e toda essa estrutura de eventos que esses coaches fazem, que
tem toda uma estrutura de culto, de mega show, que é para causar transe, e as pessoas se emocionam e juntam, às vezes, o dinheiro de uma vida toda para conseguir fazer o curso. É, a gente, na nossa base de 1 milhão, a gente conseguiu fazer uma nuvem de palavras da bio dessas pessoas, que são pessoas muito pobres, que tem mais, não tem 1.000 seguidores. Todo mundo comercinho, de cidadezinha do interior ou de comunidade. A palavra mais frequente é eu te ensino. Se a pessoa está se inscrevendo no curso Pablo Marçal para aprender a ficar rica e já coloca no seu perfil eu te ensino, ou seja, todo mundo vai para o mesmo lugar, é todo mundo ensinando e mentorando. A segunda palavra mais frequente para esse estereótipo é CEO. Então você tem uma CEO, por isso que eu tinha falado para o Otávio que eu queria chamar a fala hoje de CEOização do empreendedorismo popular, que é essa lógica de pessoas muito pobres, de classes populares, se auto-intitulando CEO. E não tem nenhum moralismo sobre isso, depois a gente pode discutir isso, eu acho que esse é o problema menor. Mas existe algo muito forte aí, né, de como as pessoas estão se definindo. No topo da pirâmide, como eu falava, tem uma rede de nada ética, de que faz propaganda, mas sem passar pela Conar, sem passar pela ideia de propaganda, eles não anunciam, não tem a ética do que é propaganda e anúncio no Instagram, eles vendem seus cursos, mas informam como se fosse conteúdo. Então, esse é um campo que ele é antiético no sentido de que os influencers falam, tu ama mesmo os teus filhos? Não parece. Se você amasse, você já estava rico. Então, tem que investir tudo que tem no meu curso. Então, isso não é um caso, é como funciona o sistema. Esse é um campo muito homogêneo politicamente, se escondia um pouco. Depois do Pablo Marçal, todo mundo saiu do armário e é um campo absolutamente que não tem vergonha e medo de perder seguidor, porque geralmente influencer tem medo de perder seguidor. Não é um campo que não tem medo de perder seguidor. E aí eu vou terminando. Deixa eu ver. Eu quero falar só sobre o impacto disso. Bom, vou falar um minutinho sobre como é esse topo da pirâmide. A gente chama uma pirâmide, né? Na base estão esses nanos, esses milhões de pessoas escondidos, não visíveis, tentando ganhar dinheiro extra no Instagram. No topo estão as pessoas, eles têm uma campanha sistemática contra o emprego formal. A CLT é sinônimo de ser pobre, de ser entediado, de tu ser um ninguém. Isso a gente tem catalogado muito. É uma ideia, obviamente, distorcida de meritocracia. A gente já acompanha o crescimento desse 1 milhão de nanos e não há crescimento nenhum, mesmo as pessoas vendendo tudo que tem, muitas vezes não, mas muitas vezes vendendo tudo que tem. Mesmo fazendo cursos, o crescimento é de 1%, a taxa de crescimento dessas pessoas. Ou seja, não há crescimento dessas pessoas. Então, é uma falsa ideia de que, obviamente, né, para a gente isso é óbvio, mas isso tem que ser mostrado, de que a ideia de que você fazendo todos os passos do curso, você vai enriquecer, obviamente isso não acontece. Você tem que ter fé, você tem que ter um estilo de vida que você tem que ter novos hábitos, se afastar dos indivíduos fracos, ou seja, dos pobres, e se alinhar ao mindset de ser milionário. É o sonho da flexibilidade de trabalhar no laptop em volta da piscina. A ideia de riqueza e luxo e ostentação não é falar de 1 milhão. As pessoas, e a gente tem entrevistas em classes populares, dezenas, pelo menos uma dezena das nossas entrevistas, as pessoas falam, não, eu não quero ter 1 milhão, eu quero ter 100 milhões. E a ideia de não é mais 1 milhão, é muito 1 milhão. E aí toda a ideia de ser fitness também, eu poderia falar há muito tempo das entrevistas das pessoas de classes populares que se sentem fora do peso, que têm vergonha da sua aparência, têm vergonha do seu cabelo, têm vergonha muitas vezes da maneira como se apresentam e continuam dizendo, não, é eu que não estou indo para academia, a culpa é minha que eu não estou rica, porque eu não estou tendo disciplina, não estou tendo mindset ainda. E isso tudo é muito triste, né? E aí sim eu termino com o impacto disso nas camadas populares, que é o grande foco do nosso. Mas como eu falei muito, eu cheguei no grande foco e tenho que terminar. Mas eu vou falar todos os pontos, o impacto desse mundo na economia informal e nas classes mais vulnerabilizadas. Primeiro que a informalidade é persistente,
você pode trabalhar com renda extra e continuar na informalidade, não implica mais formalidade. As pessoas se sentem que é inevitável, se você é manicure ou se você quer qualquer coisa, qualquer negócio, você tem que ter um perfil no Instagram. Elas se sentem que isso é inevitável. Há um grande investimento em cursos, há investimento de tempo, há pouco crescimento. Na verdade, a gente conseguiu já medir ao longo de um ano e não há crescimento desse 1 milhão que a gente acompanha, isso já na parte quantitativa. Esse é um mundo que joga com a esperança de mulheres, especialmente mulheres pobres e, consequentemente, mulheres negras, porque é a base da pirâmide que está sonhando em ter uma renda extra digital. Está tendo o risco de culpabilizar a si próprias, mulheres culpabilizam, isso já aparece nas nossas entrevistas, culpabilizando a si próprias pelo fracasso. Ou seja, não é sistema, não são os coaches que são picaretas, não é o sistema que está errado, é eu que não desenvolvi o mindset ainda. Isso começa a trazer baixa autoestima, estresse, ansiedade. Há um grande problema de etarismo, porque só cresce nas redes, em grande maioria do nosso, as pessoas mais jovens. Os mais velhos estão fazendo um story, uma dancinha, sente dor nas costas, não sabe como operar, as pessoas não conseguem. E, consequentemente, o mundo que mais cresce nesse é dos coaches que ensinam a usar o chat GPT para esconder os erros de português, para ensinar as pessoas, porque essas pessoas têm vergonha do seu português. Então, esse é o maior mundo de coaches hoje dentro desse ecossistema, de ensinar AI para classes populares, o que é um tema fascinante à parte, positivo e negativo. Eu acho extremamente positivo por grande medida. Quando eu estou fazendo etnografia, eu ensino o chat GPT para todo mundo. Acho incrível, mas as pessoas se sentem mais angustiadas ainda, porque elas usam os AI para aprender a desenvolver o seu negócio, mas não sabem o botão, não sabem pronunciar nem stories, muitas vezes. É tudo muito duro. E há um grande potencial de massificação das informações, porque grande moeda desse universo é a venda de infoprodutos, de e-books que você cria no chat GPT em 1 minuto, como emagrecer, principalmente como emagrecer. O mundo fitness eu acho que é um dos maiores mundos nesse universo. E aí essas pessoas elas começam a publicar e-books e vender dentro em esquemas piramidais o seu e-book. E aí essas pessoas consequentemente entram no ecossistema que estão sujeitos a golpes, sorteios e sites de apostas. Essas coisas estão interconectadas. É, Estamos vendo também grande potencial de estimular os estudos, jovens largando os estudos. Já entrevistei alguns professores que estão relatando que os jovens querem sair para virar influencer. Quer dizer, hoje em dia, todos os professores que eu entrevistei dizem que em cada sala de aula tem pelo menos 3 pessoas que largam, porque acreditam que estão ganhando já R$ 1.000 como influencer, então estão largando a escola. Isso dá outra discussão sobre juventude, sobre escola, sobre educação, sobre por que as pessoas largavam a escola antes, por que largam hoje. E, claro, evidentemente, não é o Instagram que é só o grande vilão, nem as e-commerce, tem um sistema por trás social de trabalho formal e precário, excludente, e que o Instagram reflete em grande medida essas desigualdades que são estruturais. Quem está na base dessa pirâmide de mercado digital são as mulheres negras, assim como no mercado de trabalho. A minha pergunta vai ter a ver com o que a esquerda pode fazer, o tamanho do mal-estar que tudo isso coloca para a esquerda. Se existe, a minha pergunta seria assim: se existe uma saída programática, se existe uma maneira de reorganizar essas pessoas que estão, veja só, de acordo com a sua exposição, e se é que eu entendi direito, elas estão saindo da marca identitária de classe social. Talvez essas pessoas, ou boa parte dessas pessoas, não se reconheçam como integrantes de uma classe social. Talvez elas se sintam pertencentes a uma outra ordem de coisa. E se isso é verdade, há uma erosão
acentuada da, dos laços que permitem, por exemplo, a organização sindical e, de outra parte, uma organização partidária, tendo aí uma chave de classe social. Para falar do PT, né, Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores não é bem o Partido dos Empreendedores. E eu também noto que há uma espécie de pirâmide, é o mecanismo que você descreve dos cursos, dos coaches, para que as pessoas ganhem dinheiro nisso, funciona como uma pirâmide. O cara faz o curso de alguém, depois essa pessoa vai dar o curso para outras pessoas e essas outras pessoas vão dar o curso. É uma coisa, tem um perfil no tempo de pirâmide, talvez. E o que define a, a posição desses sujeitos numa um esboço de sociedade é uma fantasia, sem nenhum prejuízo da palavra fantasia. Uma fantasia como construção no imaginário de um lugar para si. Essa fantasia é a fantasia de alguém que pode ganhar, só depende dela, ganhar 100 milhões de dólares ou de reais. Eu me lembro uma vez eu estava conversando com João Sayad, e eu falei de um determinado político que tinha acumulado 160 milhões, e ele falou, de dólares ou de reais? E eu respondi, faz alguma diferença? 160 milhões há uns 10 anos, mas uma fantasia. Nós estamos lidando num plano da fantasia, com diluição das fronteiras de classe e tudo mais. Daí que vem a minha pergunta. Do ponto de vista programático, ou seja, de propostas que possam galvanizar alguma unidade, o que que pode a esquerda fazer? O que que deveria ser a entrada da esquerda nessa? Qual é o chamamento? Qual é a bandeira? O que que unifica isso? Eu fico pensando, por exemplo, em coisa que está na pauta hoje. Veja bem, uma bandeira justa da abolição do 6 por 1, sabe? Trabalhar 6 dias da semana, ou parar de trabalhar 6 dias da semana, que tem um sentido histórico enorme no final do século XIX, a redução da jornada de trabalho, mas presente ainda hoje em lugares de um capitalismo mais selvagem, como no Brasil, uma bandeira justa, indiscutivelmente justa, uma bandeira necessária para a humanização, mas a pergunta é: quem se sente incluído, representado nessa bandeira? Porque essas pessoas, também pela sua descrição, elas vão trabalhar 6 ou 7 dias por semana. Elas vão, então, de uma maneira que a definição imposta para elas de empreendedores torna mais cruenta a exploração. Mas, assim mesmo, apesar dos atropelos, a pergunta é: qual a saída programática para as organizações de esquerda, os partidos de esquerda, os sindicatos? Os sindicatos estão esvaziados. Todas as pessoas com quem eu converso, sindicatos do ABC, os sindicatos metalúrgicos, estão esvaziados. As pessoas não vão mais lá para beber, não vão mais lá para conversar, para ter uma convivência, para ter um círculo. Não vão mais. É, então, qual a saída para a esquerda? Essa é a minha pergunta. Do ponto de vista sindical, do ponto de vista partidário,
ponto de vista, enfim, da chave de classe social, né? Eu queria comentar a questão da identidade de classe, porque é um ponto que eu me pergunto, quando eu estava no camelódromo do fim dos anos 90 e via muito, muito parecido a rejeição da ideia de eu sou um camelô, porque isso tinha todo um estigma, e dizer eu sou empreendedor, eu não sou um camelô, e o quanto a ideia de ser um camelô era aquilo atingia de alguma maneira a identidade. Até que ponto, quando a gente fala em precariedade, quando a gente fala de 50% da população que tiveram as margens, historicamente, que tiveram essa identidade de classe? Isso é uma pergunta honesta. Não acho que. Não estou sugerindo nenhum lado nem outro. Mas suspeito de que quando a gente também fala muito em sindicalização, identidade de classe, a gente assume que algum dia teve identidade de classe. Ou a gente assume que um dia essas pessoas foram. Eu sempre tenho a pergunta, né? Como a gente reorganiza as classes populares, mas um dia elas foram organizadas, ou a gente teve o voto ao PT, que é uma coisa, teve um certo alinhamento, mas olhando historicamente por setores precarizados da economia informal, eu me pergunto até que ponto esses setores um dia foram organizados. Principalmente com a experiência de campo no final dos anos 90, em que toda essa lógica já existia. E por que essa lógica existe? Porque nada pior no Brasil do que ser um trabalhador. Estou vendo que a Tati entrou aqui, a Tati Roque, que sempre falou isso, né, de que o desejo de autonomia é um desejo no Brasil que pode ser visto de uma maneira extremamente positiva, que não necessariamente como uma ideia não necessariamente com uma ideia de neoliberalismo e individualismo. O desejo de autonomia é algo libertador num país com a cultura escravagista que a gente tem, que os empregos, para usar a expressão do Graeber, sempre foram empregos de merda, sempre foram empregos que exploram na jornada de trabalho, que sempre foram empregos historicamente ruins, mal pagos e que humilham. E que, então, de fato, o que eu tenho pensado sobre isso, quando a pessoa chama de CEO, ela pode não melhorar essa condição, mas ela não é mais o camelô que está fugindo da polícia. Quando ela se chama de CEO, a gente diz, mas a CEO de MEI continua pobre, mas a diferença do impacto de uma pessoa que se chama de CEO, mas que em outras circunstâncias seria um camelô, um marginal, um desempregado, e com todo o estigma da marginalização, né, tudo que da sociologia brasileira que mostra a marginalidade brasileira e todo o estigma dessa população, que é mais de 50% da população brasileira. Você dá uma nova identidade para esse sujeito, já é algo muito grande. E a saída, em termos de programática, eu gosto muito dessa campanha da escala, porque ela remete o trabalhador, esses trabalhadores, de uma maneira muito importante, que é só para falar desse exemplo, que é todo mundo que hoje em dia entrevista é CLT. Eles tentam ser CLT, vendedor de farmácia, e está todo mundo nessa jornada. Então, ao mesmo tempo, você volta, você traz o sujeito para uma realidade que é uma realidade que aquele sistema pode ser melhor para essas pessoas. Por outro lado, então, focar no trabalho, focar no emprego pleno num país, né, como o nosso, né, que historicamente os empregos são ruins, mas que focar, eu acho, é muito difícil no movimento atual a gente caminhar para uma situação de pleno emprego com empregos bons, mas o emprego, na nossa acompanhando isso há 25 anos, dezenas de pessoas, centenas de pessoas e trajetórias que acompanham, quem consegue emprego bom, que dignifica, que é chamado pelo nome, que ganham bem, que é respeitado, essas pessoas não querem mais ser milionárias, não querem voltar para a informalidade. Então, o emprego bom e digno, ele é uma saída. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar em formas de empreendedorismo, e eu acho que o Brasil tem que caminhar para um plano nacional de empreendedorismo popular, de quem quiser empreender, a mulher quer vender o seu quitute, quer vender os seus salgadinhos, o seu doce, a sua boleira, que possa fazer isso desconectado de uma cadeia que é dominada
de uma selva dominada por influências de extrema direita. Então é preciso também que o Brasil fomente o empreendedorismo não só por sistemas, mecanismos financeiros, mas também que crie um programa em que junto com tantas pessoas que fazem um trabalho tão importante hoje no Brasil de empreendedorismo, que pense em empreendedorismo de outras formas, empreendedorismo comunitário, empreendedorismo feminista, existem muitas formas de empreender. Então, isso é algo que é preciso perder o tabu da palavra empreendedorismo, porque é preciso que as pessoas empreendam, não vai ter emprego para todo mundo em tempo de inteligência artificial. É preciso que a gente pense em empreendedorismo, é preciso que a gente, que uma parcela da população possa se expressar, inclusive individualmente, mas também coletivamente a partir do empreendedorismo. Mas assim, quando a gente fala de um fenômeno desse, o tamanho para lidar com isso é muito grande. A gente tem que falar em regulamentação de plataforma, a gente tem que falar de Plano Nacional de Empreendedorismo Popular, a gente tem que falar de promoção de emprego. A gente está falando de um fenômeno, e um fenômeno não se combate de uma forma. E o primeiro passo programático é encarar esse fenômeno e admitir que existe esse fenômeno. Porque o governo primeiro já tinha as bets, depois veio uma bomba. É difícil para o governo também vir e vendo essas bombas, né? Mas isso é algo que precisa ser encarado e ser colocado na ordem da discussão. E não existe uma solução. Existe, primeiro passo, em encarar o problema como ele existe, olhar para esse mundo desse exército de vendedores da Shopee que eu falava, e atacar de todas as frentes, porque a gente não está falando de uma coisinha, a gente está falando de um movimento extraordinário que exige várias frentes, e uma delas é a pesquisa, é conhecer o fenômeno, é nomear, é documentar, é trazer as estatísticas claras, é documentar, porque não se combate fenômeno que não é documentado. E a gente sequer tem a documentação e a quantificação do fenômeno, porque isso é controlado pelas plataformas. Em três palavras, se você fosse presidente do PT, o que que você faria? Transformaria o PT no PE, Partido dos Empreendedores? O que que você faria? Qual seria a mudança programática de abordagem de atuação? A promoção de emprego não adianta não focar na base estrutural, que é bem-estar social e emprego, que isso tem que ser a agenda básica da estrutura social e econômica de um país. É fomento de geração de emprego, empregos com seguridade social. Paralelamente, um plano nacional de empreendedorismo popular, com diretrizes que não sejam hiperindividualistas e que treine pessoas para o empreendedorismo. A gente tem toda essa expertise do Sebrae, mas isso precisa ser feito em escala. É, e regulamentação das plataformas. Aqui, quando a gente fala em Entendi. regulamentação de plataformas, sempre me perguntam, né, como regulamentar isso. O nosso relatório, a gente recomenda que esse debate seja feito com especialistas na área de regulamentação de plataformas, porque esse é um debate delicado, é preciso primeiro compreender o ecossistema. O que a gente tem hoje é uma formação de um campo de trabalho, de mercado de trabalho. Em primeiro lugar, é preciso conhecer antes de sequer começar a pensar em regular, em que sentido regular pelo ponto de vista da propaganda, regular pelo ponto de vista do mercado. Essa é uma discussão complexa, então antes da regulamentação é preciso entender o fenômeno, estudar o fenômeno, como qualquer política pública. Então, Rosana, é impressionante os dados que você nos traz aqui. Esse 25, 30 milhões de brasileiros envolvidos nesse tipo de atividade, né, de empreendedorismo, mas me chamou também a atenção uma matéria que saiu essa semana, dia 14 de novembro, na The Economist, uma pesquisa, eu acho que era da Pew Research, dizendo que 57% da geração Z nos Estados Unidos gostaria de ser influenciadora, influencer, sendo 53% dos entrevistados consideram que seria uma escolha de carreira honrosa. O que eu sinto é que todo esse debate que a gente está tendo, as questões que o Eugênio nos trouxe,
no fundo, a resposta para isso vai depender da nossa capacidade de olhar para esse fenômeno como uma mudança antropológica profunda, na sociedade, no mundo inteiro, com a crise do mundo do trabalho está tendo ainda implicações muito complexas e desafiadoras. Eu não consigo entender essa dinâmica do empreendedorismo no Brasil e fora do Brasil, descolado da crise do mundo do trabalho do século XX, né? Então, há um diálogo imenso em relação a isso. Eu queria que você comentasse sobre isso também. E, ao mesmo tempo, é interessante observar que, dentro dessa transformação antropológica, o que a gente assiste é que há um crescimento muito intenso do sentimento antissistema. Quer dizer, essa mudança no mundo do trabalho e essa força do empreendedorismo acabou dando força muito grande a essa percepção antissistêmica no mundo inteiro, que é um prato cheio para o avanço do autoritarismo e da extrema-direita. E aí eu me recordo de uma conversa que eu tive com o político português, muito simpático. Ele veio aqui a São Paulo, na Feira do Livro, e a gente conversou. E ele é o Rui Tavares, que é um cara incrível, e a gente conversou exatamente sobre isso, como essa indagação, esse questionamento que o Eugênio colocou, né? Como é que a esquerda tem que se posicionar? E o Rui Tavares falou que, antes de qualquer coisa, nós vamos precisar pensar teoricamente, construir uma nova teoria da mobilização. Quer dizer, a esquerda não sabe como construir novas formas de mobilização. Então, a nova teoria da mobilização torna-se urgente e talvez preceda qualquer ideia que possamos vir a ter em relação a ações concretas, né? E, finalmente, com relação a ações concretas especificamente, me recordo da propaganda do Boulos na campanha eleitoral, onde ele sugere a criação de pontos de apoio para entregadores, né, de uma forma geral. O formato disso não ficou muito claro para mim, mas a ideia era que seriam espaços locais de troca de experiências, em suma, e de reivindicação dos plataformizados, né? Então, eu queria que você comentasse também isso. São esses pontos. Teria muitas outras questões para falar, mas tem muita gente para perguntar. Obrigado, Rosana. Obrigada. Muitas questões interessantíssimas e todas elas dialogam muito com as coisas que tenho pensado. A primeira, eu vou começar pela questão antissistema, porque quando eu estava lá, né, estudando os camelôs no final dos anos 90, início dos anos 2000, até o argumento que eu ia começar hoje a fala era essa, acabei não falando isso. A economia informal brasileira, historicamente, tanto na história da economia informal, na história da chamada, entre aspas, marginalidade, depois da economia informal, e depois foi chamada de economia precária, esse é um mundo que sempre foi anti-governo, antissistema. Porque, como muita gente aqui conhece esse debate, esse é um mundo que a polícia só apareceu ou para extorquir o camelô que estava na rua ou para bater. E quando eu estou falando do camelô, estou falando a mesma coisa para a favela, estou falando para diversos. Então, esse é um mundo que sempre foi, de alguma maneira, antissistema, no sentido de antigoverno. Antigoverno, consequentemente, anti-Estado, consequentemente, antipolítico. E tudo isso é um terreno muito fértil para a cooptação da extrema-direita com discurso anti-establishment. Então, algo que eu acho que essa pergunta é muito importante, porque é o que está na base da precarização. O Estado que sempre foi ausente, que sempre foi presente muitas vezes de forma violenta, e a gente viu isso muito claramente durante a enchente em Porto Alegre, do quanto que dessa raiva que sempre teve. Já escrevia na minha dissertação de mestrado
capítulos sobre isso, sobre o quanto o Estado, quanto esse sentimento anti-Estado, a ideia de que o Estado ele não existe para proteger. E isso é sentimento de grande parte da população brasileira. É claro que a gente fala na crise do mundo do trabalho, do modo geral, mas, de novo, eu sempre volto, o Brasil sempre teve à beira de 50% da população na economia informal. Esse sempre foi um número, agora diminuiu, mas esse sempre foi um número estável. Então, a gente sempre tem que pensar, quando fala em uberização, que é um conceito, né, do Globo Norte, que é muito importante para entender, mas o que é uma pessoa que era pedreiro, e que vira Uber? Ao contrário, e a diferença disso no norte global e no sul global. Mas abri um parênteses, mas o que eu quero dizer é que esse é o mundo antissistema na sua base histórica, não é agora, né? Então, quando essas pessoas entram para a digitalização e elas encontram, a gente chama isso de fatores de atração e de repulsa. Essas pessoas elas estão de atração, porque essas pessoas são grupos historicamente que veem Estado e governo como sinônimo e como sinônimo ruim. E, consequentemente, é um setor muito fértil para o discurso anti-establishment. Se transforma quase em sinônimos, coisas que são diferentes, políticos, governo e Estado. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante para pensar como que isso é potencializado. Por isso que eu sempre falei a questão da potencialização das redes, não da criação, porque tudo isso é muito antigo. A gente precisa também, muitas vezes, voltar para a história da economia informal, da marginalidade brasileira, porque tudo isso já estava presente, né? A ideia de não querer ser patrão é algo histórico, no Brasil. Como que as mídias sociais também ajudam que isso é levado para um lado político, para um outro lado político, e que isso poderia se ir para diversas direções. Eu concordo que há uma revolução na subjetividade, e isso é um movimento, nesse momento, sem volta. As pessoas abriram uma janela, uma forma de pensar o mundo, de se ver, de sonhar, que tem muito a ver com o que você falava, né? De se manifestar, de ser alguém no mundo, uma questão existencial. E aí tem a ver com o sonho de ser influencer, que é um fenômeno mundial. Mas eu também gostaria de pontuar que a grande maioria dessas pessoas que eu estudo, nessa nossa base aí de 1 milhão de pessoas, elas não querem ser influencer, elas querem ter uma rendinha extra. Elas querem viajar no final de semana, fazer um churrasco, elas querem uma renda extra. Não querem ser influencers, quando a gente fala de pessoas muitas vezes muito pobres, mas, como eu disse, na juventude isso é um fenômeno também. Mas existem esses dois mundos, né? Porque eu fico falando que é uma revolução na subjetividade e me contradigo o tempo todo no sentido de quando a gente olha a pessoa que quer milhão, que começou a sonhar, a pessoa quando consegue um emprego bom ou consegue uma renda extra que é boa, ela muda, porque o que o ser humano, em grande medida, quer é descansar, ter um trabalho, fazer um churrasquinho no final de semana, viajar, ter uma vida, dignidade. Então, as duas coisas andam em paralelo, né? Tem esse mundo das pessoas que querem ser influencer, mas na nossa base de dados as pessoas querem mais renda mesmo, não querem ser influencer também. Mas isso depende da geração. Aí os jovens é outra questão. E a questão por fim, a questão do Boulos, eu acho que a esquerda tem muito problema para lidar com a questão de entregadores de aplicativos. Não sabe nem encontrar a linguagem. Eu vou dar um exemplo. O Lula, quando foi para os Estados Unidos encontrar o Biden, ele fez toda a cartilha, né? Agora eu tenho que aprender a falar para Uber, a gente vai regulamentar a profissão, né? Uma das primeiras coisas do governo Lula. Isso é tudo feito de uma maneira muito errada. E eu lembro do momento em que o Lula chega para o Biden e diz: a gente vai. Tem entregador que ele soube de um caso, a situação dos entregadores é tão degradante, soube de um caso de um vendedor que o entregador está usando fralda, porque não tem pontos para ele poder fazer xixi. Ele fala isso para o Biden e lança o programa da sua regulamentação. O efeito disso entre os entregadores do Brasil todo, de tudo que o Lula estava fazendo, o governo estava fazendo, de pensar pontos ou de pensar em regulamentação e de pensar em condições mais dignas, foi só lido
o fato, aí eu sempre cito João César nessa hora para falar de dissonância cognitiva, porque as pessoas só leram o fato que o Lula disse, entregador usa fralda. E é só isso que foi lido. Não existe mais nada que não é lido. Então, quando o Boulos ele fala que vai criar pontos, ele está tocando uma questão da identidade do trabalhador, desse tipo de trabalhador que vai detestar, porque esse é um trabalhador que vai dizer, eu não quero isso, eu quero que me deixe trabalhar e rodar e ganhar dinheiro. E o mundo que se articula desses grupos que estão em cooperativas e movimentos de solidariedade é percentualmente muito pequeno. A grande maioria não quer nem saber de pontos, não, tem muita dificuldade de se entender como um trabalhador que sofre, porque a identidade, geralmente, do motorista de Uber ou de um entregador é muito melhor do que ser pedreiro. Eu estou aqui. Então, é complexo, é realmente complexo, porque é importante falar para esses trabalhadores. Eu que estudo isso há 10 anos, uberização, eu falaria coisas muito parecidas, como Boulos e Lula, e cairia nesse discurso que as redes transformam, que automaticamente leva a esquerda quer criar sindicato, quer tirar nosso dinheiro por uma categoria que quer ganhar no ganho, ganhar na corrida, né? Então, muito difícil esse debate. Eu fiquei muito feliz, Rosana, de escutá-la, porque é extraordinário perceber o avanço da sua pesquisa desde a primeira vez que você esteve conosco lá atrás, com hipóteses iniciais, para essa apresentação brilhante e robusta que você fez hoje. Então, parabéns, uma alegria grande escutá-la. Eu tenho, se o Eugênio permitir, uma observação e uma pergunta telegráficas. Obrigado, Eugênio. E a observação e a pergunta, Rosana, se referem à sua apresentação como um todo, mas é uma observação na resposta ao Octávio, quando você dizia que é necessário que a esquerda, que o campo progressista, tenha uma compreensão do fenômeno de modo a não permitir que a extrema-direita dele se aproprie o tempo todo, o que acontece em todo o mundo. Então, a observação, para sua reflexão, seria inicialmente, no caso brasileiro em particular, uma observação de caráter demográfico. Se nós imaginarmos alguém no Brasil que tenha nascido em 1996, essa pessoa assistiu o PT chegar ao poder com 6 anos de idade. Com 10 anos de idade, assistiu à reeleição do Lula. Com 14, a primeira eleição da Dilma. Com 18, em 2014, o retorno da Dilma ao poder. Depois de um interregno de 6 anos, essa pessoa assiste agora, com aproximadamente há 26 anos, 26, 27 anos, o retorno do PT ao poder. Isto é, há uma geração no Brasil que é a geração Z, que é uma geração nativa digital, para a qual há uma experiência que eu acho que singulariza o caso brasileiro. A experiência é de um partido de esquerda no poder dos últimos. Desde que ela nasceu, o partido esteve no poder por mais de 80% do tempo. Me parece que essa questão demográfica é decisiva no caso brasileiro. Veja, o Nicolas Ferreira nasceu em 1996. O André Fernandes, do Ceará, e o Bruno Engler, de Belo Horizonte, em 1997. O vereador mais votado de São Paulo, Lucas Pavanato, em 1998. Isso me parece que é uma configuração muito particular do caso brasileiro, porque agora vem a pergunta. É porque neste caso, Rosana, e acho que a sua percepção da centralidade, da precariedade para compreender o avanço da extrema-direita no Brasil e em outros contextos é rigorosamente fundamental, porque neste caso não há como escapar de uma observação dolorosa, mas necessária. É que de 2002 a 2024, alguns elementos da precariedade constitutiva do cotidiano brasileiro se mantiveram inalterados, apesar de que em 6 eleições o Partido dos Trabalhadores venceu 5, o que reforça muito o discurso da extrema-direita. Eu lhe pergunto, então, se poderia ser útil para a sua reflexão se nós radicalizássemos uma distinção conceitual. Não é uma oposição simples, mas é uma diferença entre democracia compreendida do ponto de vista formal, que é a nossa compreensão, é o que nos levou, em 2022, a constituir uma frente ampla para defender o retorno do Lula ao poder, e uma democracia que, para a economia de tempo, eu pensaria democracia enquanto direito a acessos. E, precisamente, a democracia enquanto direito a acessos, pelo que você disse, desde a sua dissertação de mestrado, é o que a população brasileira nunca teve. Acesso à segurança, acesso a respeito no cotidiano, acesso a hospital público, acesso à educação, acesso a um emprego que não seja humilhante. Nesse caso, se isso fizer algum sentido para você, Rosana, isso talvez ajudasse a compreender por que as redes sociais são tão fascinantes para esta população. É porque, embora possa ser um efeito ilusório,
mas no Instagram, no X, no Facebook, no YouTube, o direito ao acesso é, em tese, plenamente assegurado. Basta criar a conta. Não existe burocracia, não existe intermediação, não existe uma presença sempre coercitiva ou negativa do Estado. É isso, então, Rosana. Muito obrigado. A observação demográfica, a pergunta de caráter conceitual. Concordo plenamente com a sua observação. Eu nunca tinha feito esse cálculo. Agora vou reproduzi-lo, citando, evidentemente, como sempre faço. Nunca tinha pensado nessa proporção de 80% do tempo de uma geração, que é algo que realmente abre um mundo aqui na nossa cabeça, pensando isso, o que é considerado sistema, né, para essa geração. E isso leva a outra questão, que não é sobre geração, mas que é sobre democracia, e com qual eu concordo. Só vou concordar e repetir algumas coisas que você falou, no sentido de que a palestra que eu dei agora na UERJ, ela se chamava Desdemocratização para quem nunca teve democracia, nesse sentido, né? Então, no sentido, para quem a democracia nunca existiu. Muito nesse sentido de que retomando meus materiais, retomando meus diários de campo, retomando as entrevistas e tantas pessoas que estudam economia informal, retomando esses depoimentos e a enchente ajudou muito isso, né, para pensar esses setores, da ideia de um estado ausente e profundamente, você falou uma coisa muito importante, burocrático. Quando presente, produzindo, eu gosto muito dos estudos sobre sofrimento burocrático, sobre violência estrutural, a burocracia como violência estrutural do Estado, para as pessoas que eu estudo muitas vezes não têm RG, não os camelôs, agora já tem, mas parte das pessoas que eu estudava na favela não tinha RG, não tinha título de eleitor. Então, toda essa discussão de uma democracia formal não faz sentido para essas pessoas, porque não tem título de eleitor, sequer título de eleitor. Porque ia tirar um título de eleitor, compreender toda a violência institucional e burocrática que é tirar um documento no Brasil, e não só no Brasil, imagina na Índia, reflete muito essa ausência, mas quando é uma presença muito violenta e humilhante. E a rede social, você falou perfeitamente, ela dá um acesso muito rápido, desburocratizado, num lugar onde tudo isso, e é uma fantasia, para usar a palavra do Eugênio, onde se tem a fantasia de que basta essa pessoa seguir, não vai ter Estado para controlar. E junto com isso, né, que dá a ideia de uma inclusão, como você falou, de direito ao acesso, dá algo que o Brasil historicamente negou, sua estrutura racista, classista, que é a ideia de uma ideia de visibilidade. Num país onde ser pobre é ser invisível, ser um mané, ser um ninguém, ser todas as expressões que foram historicamente associadas à pobreza. Então, você tem uma ideia, você tem um lugar onde essa pessoa se sente sem amarras do Estado, então ela vai sozinha, porque de alguma maneira como ela se sentiu boa parte da vida, e junto com isso, sem a burocracia, mas também com a ideia de que ela vai ser alguém. E quando eu falo que a precariedade está na base, uma das coisas que estou pensando é a ideia de ser gente. Historicamente, as pessoas são um ninguém no Brasil. Se você é pobre, você apanha, você é humilhado, você é um invisível, você é perseguido. O estigma da pobreza, o Brasil é um dos países que tem maior estigma da pobreza do mundo, né? As pessoas têm, principalmente na economia informal, historicamente na economia informal, todos os estudos mostram de que você tinha um camelô e você tinha o ponto, você humilhava quem não tinha ponto, porque o desespero de ser camelô é tão grande, dizer, eu não sou camelô, eu sou empreendedor, camelô é aquele ali que é vagabundo, quer dizer, um processo extremamente disruptivo, porque isso está em cima de uma negociação da identidade, em cima do estigma da pobreza e da marginalização. E a rede social, todo mundo pode ser CEO. Todo mundo pode ser parecido, todo mundo pode ser influencer em última instância, apesar de que os números mostram que essa subida ela não necessariamente existe, mas a ideia de que pode. Então, só concordando mesmo,
É, inclusive, como eu falava antes, a palestra que eu ia dar, ela se chama Desdemocratização para quem nunca viu a democracia, nesse sentido de um resgate histórico. A gente não pode considerar, a gente tenta considerar isso tudo como sempre muito novo, né? E a gente tem que voltar, porque a gente está falando do Brasil. O Brasil é um país, historicamente, que tem grande parte da sua população fora do mercado de trabalho. E e que vê o Estado como ausente ou presente de forma violenta. Obrigada, João. Otávio, parabéns, Rosana. Demais, incrível o seu trabalho, tenho acompanhado. Tudo que você fala tem sido um aprendizado. Eu vou colocar duas variáveis para perguntar se você está levando em consideração e queria que você, caso tenha passado pelo seu radar, tente me explicar. Justamente são áreas que eu tenho pesquisado e tenho trabalhado a respeito. Primeiro, esse mundo da formalidade, como a gente sabe, sempre usou polícia para lidar com o informal e com o ilegal, e as facções acabaram se tornando governos desse mundo ilegal e criando uma economia a partir da commodity, da cocaína, que hoje é exportada para o mundo inteiro, que gera bilhões de dólares entrando na economia e infiltrando nesse mundo da informalidade, capitalizando esses negócios, né? Inclusive no mundo dos influencers, da ostentação, da celebração desse mundo de dinheiro, de Ferraris, de Porsches, de relógios Rolex, passa muito pelo esquentamento desse capital da droga, né? Se você está levando em conta essa variável, e a segunda variável que eu ia te colocar é justamente essa transformação tecnológica a partir do surgimento das criptomoedas, que também revolucionou esse mundo informal e ilegal, que hoje você leva 5 bilhões de dólares no bolso ou no seu celular e consegue sacar num outro mundo, transformando essa possibilidade de negócios ilegais e informais no mundo inteiro, né, que até então não existia. Então, as minhas duas perguntas é sobre essa governança das facções e sobre o capital da droga, lavando nesse mundo, e sobre as criptomoedas e esse novo sistema financeiro que facilita muito as negociações nesse mundo da informalidade e da ilegalidade. Mais uma vez, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Bruno. Eu vou começar a responder agora de forma mais rápida para que todo mundo consiga falar. E essas são coisas, Bruno, que passam pela minha pesquisa, mas eu não aprofundo neste momento. Principalmente voltando para a questão do camelódromo, que eram grupos, né, mais de 1.000 trabalhadores e que sempre estiveram envolvidos, né, historicamente só com dinheiro ao vivo, com agiotagem, com esquema de pirâmide em pessoa, e que daqui um pouco vão para esse mundo muito rapidamente, ao longo de uma década, para o digital. E que a fronteira do ilegal, que é o que eu estudei a vida toda, eu, Gabriel Feltran, a gente, mesma geração, a gente estava nos debates de economia formal e informal, sempre juntos nesse debate. É muito interessante ver isso indo também para o digital e potencializando de forma... Eu nunca estudei tráfico de drogas, mas sempre atravessa, né? E aí, essa moralidade aí, quando a gente está olhando principalmente para as pessoas que estão no digital, que foram para o digital, essa moralidade ela vai ser transposta para o digital. Isso aparece no sentido: fulano tá rico porque é tráfico de drogas, porque passa por esse sistema, principalmente vinculado ao mundo não das bets, menos das bets, mas mais das premiações. Como lavagem de dinheiro, essas premiações que fazem rifas, né? Essas rifas online, onde por onde passa a droga como commodity, e aí é nesse mundo que vai ter ostentação no nível máximo, Ferrari, helicóptero, e eu brinco, que saudade do tempo que eu estudava rolezinho e funk ostentação, que era um helicóptero, agora a gente está falando de 10 helicópteros, porque não é mais aquilo. Mas isso passa tangenciando mais no campo, isso passa, não é o campo que eu estou estudando, mas isso passa sempre, porque essas coisas, esse trânsito do legal e do legal está sempre muito, muito, muito presente.
O cripto, a questão, eu estou estudando, o meu foco, principalmente, do nosso trabalho, são pessoas muito pobres, muito classes populares. Então, a gente vai ter um grupo muito pequeno que enriqueceu, e aí, a partir da flutuação de capitais e de transformação do mundo do dinheiro no mundo, aí entra cripto, mas isso representa um mundo muito, muito pequeno no meu universo. A grande maioria é ali a manicure que está ali tentando vender o seu produto, a dona da loja, mas vão ter sujeitos jovens que entram com tudo, que investem internacionalmente, que compram mercadorias internacionais, que têm dinheiro investido na Europa, e que eram filhos desses camelôs, e que agora estão voando nesse mundo. A gente ia estudar uma grande parte da criptomoeda, era um dos nossos criptomoeda, mas foi morrendo no nosso campo. Isso é uma coisa curiosa. Aí toda a ideia de investimento em cripto está diminuindo, está desaparecendo. Foi muito uma moda que a gente percebe, eu tenho uma postdoc que estuda só isso, e a gente percebe uma queda muito grande na lógica dos criptos. Eu não sei se isso é empiricamente comprovável ou não, mas para a gente foi perdendo um pouco o sentido. Mas tanto o caso das drogas e da ostentação do mundo influencer, como do cripto que você descreve, são coisas que tangenciam e passam pela pesquisa, mas não são centrais, mas tem fronteiras muito, muito próximas, mas não é o que a gente está abordando. Bom, é um quadro avassalador, acho que todo mundo concorda com isso, impressionante. Fiquei muito impressionado realmente com essa exposição e não consigo deixar de fazer um diálogo entre tudo que foi dito e um livro maravilhoso do querido Eugênio, que é A Superindústria do Imaginário. Eu acho que dialoga extremamente com tudo isso, né? De uma maneira, vamos dizer, um outro approach, digamos assim, mas para mim são coisas totalmente ligadas, né? Acho que a maioria dos que estão aqui provavelmente leram esse livro e conhecem, né? Então eu não consigo deixar de, para mim, unificar essas duas abordagens. Assim, também quero dizer que eu acho que realmente é um problema que está colocado para mim agora de maneira muito mais clara, que envolve não só a esquerda, mas, vamos dizer, um campo humanista de maneira geral, né? Qualquer pessoa que se preocupa com o humano, né? No sentido mais profundo da palavra. É muito forte isso. A minha pergunta é a seguinte: pode parecer uma pergunta meio superficial, sei lá, de jornalista, mas é o seguinte: você mencionou no início a Meta. Tudo isso que está sendo dito está dentro de uma empresa privada, é um negócio inacreditável, inacreditável. E se amanhã a Meta fecha, se amanhã dá um bug internacional na Meta ou nas redes sociais, o que vai acontecer? Eu penso muito sobre isso. É, Primeiro, eu concordo que é uma questão humanista, sem dúvida. Não é um problema da esquerda, é um problema da democracia do modo geral, um problema do mundo. E sobre a questão da meta, eu não tenho, eu penso, isso é uma pergunta que sempre é me feita e eu não tenho respostas, porque a situação hoje ela é feita desse modo. Mas eu acho que quem estuda rede social há mais tempo saberia responder melhor. A minha, de novo, pensando assim, como alguém, eu estudei economia informal camelódromo e um dia o governo brasileiro decidiu fechar a ponte Brasil-Paraguai. Isso foi como você bloqueia onde passava 2 bilhões de mercadorias, no mínimo, por ano. Você fecha toda a economia informal de um país que se mantinha da mercadoria do Paraguai. Se você fecha a meta, vai acontecer como acontece em todos os processos de enforcement, de fiscalização de qualquer economia. Vai ter um período de crise muito grande e essas pessoas vão migrar para outras redes, muitas vezes, dependendo da situação. Pode ir para caminhos mais ilegais ainda,
porque há sempre um momento de crise, mas eu acredito que o que vai acontecer é um período de crise muito grande, de estabilização e migração para outras plataformas, e geralmente o tempo disso é 1, 2 anos até que o mercado se reorganize. São mercados autorregulados, em grande medida, desregulados e autorregulados em grande medida, e que encontram o caminho de outra rede no TikTok e no WhatsApp para, acredito que seja, mas o baque de fechar a meta seria brutal, mas acredito que o mercado se reorganizaria em torno de outras redes sociais. Oi, Rosana, obrigada pela apresentação. Já tinha ficado impressionada quando eu vi essa entrevista no café da manhã e agora mais ainda. E eu queria falar de uma coisa que você falou lá e falou aqui. Você falou do bom emprego, que precisa haver o bom emprego, e você falou onde saibam o seu nome, e que foi uma coisa que você ouviu, né? Que é um emprego onde o patrão sabe o nome do funcionário. E eu fico pensando nisso, porque, vamos dizer, uma vez eu fui lá para o Pará e fui para um garimpo, e indo para lá, naqueles igarapés, riachos, voadeiras, canoas, tinha um monte de garimpeiros ilegais. O garimpo que eu fui não era ilegal. E você ficava vendo aquelas pessoas lá, era tão trabalhoso o que elas faziam, aquele garimpo ilegal, e às vezes o marido, a mulher, um filho, às vezes 2 amigos. E eu falava, e eles nunca ganhavam muito dinheiro. A gente sabe que garimpeiro ilegal, em geral, não são pessoas que ganham muito dinheiro, continuam pobres. Mas eu falava, mas jamais esse cara vai preferir ser vendedor no McDonald's do que ser garimpeiro. Essa coisa empreendedora tem um lado tanto de não ser humilhado pelo patrão, você não ter o emprego que não é bom, e o que eu entendo aqui é que emprego bom não tem a ver só com salário, mas tem a ver com você realmente querer ser mais por conta própria, né? O que eu queria entender bom, e a terceira coisa, assim, a dó que me dá, eu que já fui professora de EJA, de jovens adultos, eu sei o quanto é esforçoso para alguém estar 2 horas por noite em frente a um professor, trabalhou o dia inteiro. Essas pessoas ficam fazendo cursos. Eu imagino assim, a dedicação que elas estão tendo a esse curso por uma coisa que não vai ganhar nada. Então, eu queria só um pouco, assim, entender o que é que tem de novo. Quer dizer, as pessoas sempre quiseram ganhar um dinheiro extra, sempre tentaram se virar, e muitas vezes em atividades que não ganhavam nada, mas simplesmente tinham uma certa independência. E como a gente aproveitar essa dedicação que as pessoas querem ter para que elas ganhem coisas boas para elas, né? Talvez não dinheiro, mas educação, enfim. Eu concordo plenamente sobre o exemplo do garimpo, é perfeito. A lógica é a mesma e vai ao encontro do que defendo e penso, de que é pouco novo nesse universo. O que é novo é a extensão disso, e isso, claro, de novo, um elemento que o Bernardo trouxe e reafirmou, que é isso acontecer agora dentro de uma empresa privada também, que é algo bastante interessante de se pensar, porque parece que isso está acontecendo, as pessoas estão lá empreendendo, mas não, né? Existe uma empresa por trás e lucrando. Mas, de fato, a lógica, eu acho que esse é o ponto que tem que se insistir, que não é nova. Ela reafirma questões estruturais da desigualdade brasileira, mas que o digital potencializa e transforma. E essa transformação a gente tem que ainda observar. Isso tudo é muito novo. Isso tem acontecido principalmente depois da pandemia, e a gente sequer consegue imaginar para onde que isso vai. Mas por enquanto o que é novo é a extensão disso, e a democratização disso, usando a palavra de maneira sem compromisso conceitual, a expansão desse fenômeno. E a questão da educação dos cursos é uma das questões mais importantes que tem, porque de tudo que eu aprendi analisando essas pessoas é que as pessoas são sedentas por conhecimento, elas querem estudar, elas querem, e o mundo da educação formal se transformou em algo completo, se transformou não, sempre foi algo completamente distante para
para esse público, para o garimpeiro, para o trabalhador informal, para o camelô, para o ambulante. E daqui um pouco vem um grupo de picaretas oferecendo qualificação e treinamento, e as pessoas fazendo de tudo, porque conseguem entender a linguagem desses cursos. Então, tem toda uma questão de educação a ser pensada, de educação ao empreendedorismo, aos negócios, mas qualificação no modo geral, e acho que a expansão das... Tô viajando aqui um pouco, mas também acho que também a expansão das escolas técnicas, que pensando na questão da esquerda e programática que a gente tem seguido aqui, é muito importante para pensar a juventude, como alternativas, e quando eu brinco, né, que o Brasil precisa de um plano nacional de empreendedorismo popular, que já existe, mas não sai do papel. É preciso pensar em cursos de formação com os melhores do mundo, cursos online com os melhores do mundo, em uma plataforma que forme e que seja gratuita e que traga os melhores pessoas do mundo e que tenha educação também, tenha aulas sobre política, gênero, solidariedade, comunidade, empreendedorismo social, sem pudor e sem tabu para falar disso, porque o que as pessoas querem é conhecimento. Como seria fácil e barato para o governo implementar um curso numa plataforma do governo gratuito para essas pessoas de formação? E as pessoas são sedentas e fazem. As pessoas querem estudar, as pessoas trabalham o dia inteiro em CLT e vão assistir no ônibus o curso no celular. É comovente. É? Eu acho Muito. lindo e triste. Bia, tudo bem? Quer fazer uma réplica? Não. Eu posso fazer só um comentário, porque bem rápido, eu prometo, mas eu tenho um doutorando estudando as cleaners, as diaristas que estão trabalhando no Instagram e que se chamam de personal cleaners. E o sonho delas é fazer curso junto, 2 anos de dinheiro para fazer os cursos, e aí aquela coisa assim, desde camelódromo a gente também já vê isso, quando a pessoa faz um curso, ela emoldura num quadro, o orgulho, a honra, a dignidade que dá esse curso para essas pessoas, né? Quanto que as pessoas, de novo, volta para a questão de se sentir gente, né? De crescer individualmente, Eu estou fervilhando aqui de perguntas. A Rosana, enfim, está dentro desse campo do tema do digital, que foi o tema do meu doutorado também. Enfim, vou fazer outras perguntas para ela em outra ocasião, mas nesse momento eu queria só ouvi-la rapidamente sobre como a pesquisa é feita. Ela é uma antropóloga e fala de uma pesquisa com 1 milhão de pessoas que estão sendo acompanhadas. Eu tenho muita curiosidade para saber quais ferramentas e de que maneira essa informação é processada, juntando esse caráter tão próximo, humano, né, que é a nossa forma, né, historicamente fazer pesquisa, e como que ela está fazendo pesquisa agora usando ferramentas novas. Obrigado, um beijão, obrigado, incrível. Mas o trabalho do Juliano sempre foi uma referência e eu nem imaginei que podia ser considerado crítica, porque era muito em diálogo, né? E o que eu queria, mas eu queria voltar a esse assunto, que apesar de o Juliano ter falado isso em nota de agradecimento, o Juliano tem um trabalho, principalmente, e a primeira versão, inclusive, da tese dele era muito sobre subalternidade e visibilização, que é o debate que a gente está fazendo aqui hoje, e sobre a história da subalternidade, em alguma medida, e sempre cito o trabalho dele quando falo desse tema, e que é um trabalho de referência. E o teu trabalho a gente cita no relatório quando fala da importância, evidentemente, do WhatsApp ou das redes sociais para pensar sistemas de plataformização do trabalho, que para o Brasil vão passar pelas redes. Então, queria te agradecer por estar aqui de novo, é sempre bom te ver. Essa é uma pesquisa, Juca, que as pessoas individualmente foi muito baseada no desenho da pesquisa do Why We Post.
ainda que eu tenha feito um traçado com ciência dos dados. Então, a gente trabalha, todo mundo individualmente tem uma etnografia, assim como vocês tinham. A minha é sobre varejo, mas a gente também tem, eu tenho gente estudando Uber, tem gente estudando delivery, tem gente estudando beleza. Cada doutorando ou pós-doc vai para um setor. E aí, só que a gente faz a pesquisa no campo, etnografia tradicional, a gente vai para o campo, estão todos meus doutorandos no campo, copiei a ideia do Dani, todo mundo visita todo mundo. E só que a gente também faz a grande inovação, entre aspas, do projeto, pelo menos foi como a gente tentou vender o projeto, era de fazer esse diálogo entre Big Data e Nano Data. Então, e está funcionando. Primeiro foi uma coisa assim, eu tenho que botar o Big Data com a etnografia e fazer esse cruzamento. E tem, assim, diálogo entre Big Data e etnografia, mas geralmente etnografia para contextualizar o que se faz no Big Data. Então, você tem um grande dado e você faz uma etnografia para entender qual o significado daquilo. E o que a gente está propondo é um projeto de uma dança mesmo, de etnografia extensiva, né? Não etnografia digital, também tem etnografia digital, mas a gente chegou a gente tem 2 cientistas de dados na nossa equipe e que a gente tenta fazer isso que a gente chama de approach de baixo para cima para a ciência dos dados, que também tem outras pessoas fazendo isso, mas a gente chegou nesse mundo dos infoprodutos, nesse mundo, em grande medida, na velha e boa etnografia, conversando com as pessoas e descobrindo. E foi assim que a gente foi refinando a nossa base de dados. Todo nossa. Então, a gente trabalha diversos setores e a gente tenta combinar os dados, triangulação básica de dados mesmo, mas a gente tenta construir nossa base sempre de cima para baixo, mas também de baixo para cima, mas também de cima para baixo, no sentido de que muitas vezes a gente vai usar a etnografia para entender o que está acontecendo lá em cima, mas se não fosse etnografia, a gente não teria visto o tamanho desse mundo, né? De estar lá na Rocinha e ver isso, de estar lá no campo. E aí, com isso, a gente foi melhorando o mecanismo de achar essas pessoas. Mas a nossa cientista de dados, o que ela faz? Ela faz uma etnografia digital dos influencers, que estaria no nível médio da pesquisa entre Big Data e o Nano Data, ou etnografia, e ela vai seguindo os cursos oferecidos e vai pegando quem se inscreve nesses cursos e assim a gente vai fazendo. Só que todo aprimoramento vem de baixo, porque é no campo que a gente vai aprender que o AI é a coisa mais importante hoje. E daí a gente vai procurar essas pessoas. Então é uma dança entre o Big Data e a etnografia. Mas o que a gente está fazendo é uma etnografia, boa e velha etnografia, e a gente daí na hora triangula, usa esses dados também para triangular diferentes dados, mas para o meu livro vai ser bem etnográfico, e aí a gente vai fazendo diferentes produtos, com cruzamento desses dados. É uma pesquisa que foi pensada desde o início como multimétodos, né? E pensando numa dança possível de uma etnografia de extensão de 12 meses, dialogando com o Big Data. A gente está construindo ainda, aprendendo a fazer isso. Tanto que o relatório ele é preliminar. Rafa? Vou fazer um comentário bem rápido da pergunta, que é a seguinte: nos últimos 10 anos, nós do direito nos dedicamos ao tema da plataformização e regulação de plataformas. Mas quase ninguém ou nenhuma organização, universidade, centro de pesquisa ou, enfim, grupo de pesquisadores tem estudado ou proposto parâmetros de regulação do trabalho do influenciador nas plataformas, ou a regularização da profissão do influenciador nas plataformas. E sua pesquisa aponta, pelo que eu entendi, né, para vários elementos que são de questionamentos éticos, de ordem ética, né, quando você tem essa capacidade carismática tão forte de usar um megafone e influenciar a vida de milhões de pessoas, ou quando você tem uma modalidade discursiva muito sedutora, né, você conduz o comportamento social para um sentido ou outro. Né. Então, minha pergunta seria: nós já temos algum grau de maturidade para definir um mínimo de obrigações profissionais, como códigos de ética, ou algum parâmetro básico para a profissão do influenciador, ou não? Rafa, obrigada pelo teu comentário.
Eu acho que essa pergunta tem que ser respondida por pessoas como você, não por mim. Eu sou a pessoa que levanta o problema ético dos influenciadores e você é a pessoa que tem que responder isso, né? Tanto que a gente meio que termina o relatório quando pergunta como regulamentar esse mundo, de conversando com as pessoas que são especialistas em regulamentação de plataforma de trabalho. Agora, por outro lado, já se tem documentado bastante estabelecido como opera o mundo dos influencers. Todo mundo que estuda influencer, todo mundo que acompanha, quer dizer, já existem parâmetros, já existe conhecimento suficiente para sentar e pensar como vai ser feita essa regulamentação. Agora, que é preciso fazer, é preciso. Agora, como que isso vai ser feito? Isso vai ser feito via propaganda, via plataforma, porque existem muitas entradas, inclusive da propaganda, que eles fazem propaganda sem ser propaganda. É, e como regulamentar, eu acho que essa é uma discussão dos operadores de política pública e de direito, né? Eu acho que o nosso papel é apontar como funciona o ecossistema, os limites éticos e apontar soluções e pensar junto, mas acho que essa é uma questão dos especialistas no tema. Mas se tem, a sua pergunta é sobre maturidade, eu acho que já se tem maturidade de pesquisa suficiente para começar esse debate, é urgente. Talvez aí seja uma das questões mais importantes. Agora, você imagina o que seria o efeito político disso, né? Seria como regulamentar Uber, assim. Seria, meu Deus, agora a gente não pode mais nem ficar rico no digital. O governo, o impacto político disso também tem que ser pensado, que isso não pode barrar, mas o impacto político disso também vai ser assombroso, é, porque a gente vai mexer num vespeiro que não é mexido. Mas sim, se tem, acho que o tema, o conhecimento, o tema, o scholarship sobre da operação de mercado, da operação de atuação, da operação ética de propaganda, de anúncio dos influencers é muito estabelecido e já passou da hora de fazer esse debate. Queria agradecer a Rosana pela apresentação, sempre me faz pensar bastante. E, Rosana, eu queria fazer uma pergunta que, em alguma medida, já foi talvez contemplada um pouco na questão do antissistema, não é? Da relação entre a precarização, esse ambiente digital e o antissistema. Mas, num texto recente que você escreveu durante as eleições, eh, em São Paulo, agora, sobre o Marçal, você falou sobre a questão da autenticidade, não é? E uma certa agressividade ou transgressão ligada ao Marçal, que se contrapunha até em alguma medida, se eu bem entendi, com uma candidatura, no caso do Guilherme Boulos, que, apesar de ter uma tradição, ter uma história de transgressão, de protesto, se apresentava de uma maneira muito mais bem comportada, a gente podia colocar. Então, para ser muito, muito breve, eu queria que você dissesse se você vê de fato, e elaborasse mais nisso, se você vê de fato uma correlação, uma relação entre essa precarização no ambiente digital, ou trabalhador precário no ambiente digital, e essa identificação com líderes transgressivos. É isso. Eu gosto muito desse debate de autenticidade. Essa era uma coluna sobre o Boulos, não era sobre Marçal. A coluna era sobre Boulos, para falar de que eu percebia como alguém que tinha perdido a autenticidade, perdido o que, na minha visão, era o que ele tinha de melhor, que é o Boulos com uma cara, né, aquela cara braba dele, com raiva do sistema, e que levava ele, né, o Boulos que a gente conhecia do MTST. E daí, quando ele vira o Boulos Paz e Amor, fica sempre aquela coisa assim, não é ele, né? E aí, na madrugada, houve uma cadeirada. E aí, é que nem o relatório que sair agora, mas entrou o Marçal no meio. Nesse caso, essa coluna entrou uma cadeirada, daí acabou virando uma coluna sobre o Marçal. Só contextualizando. Sem dúvida, existe uma correlação do mundo da precariedade, do mundo do trabalho digital, com o comportamento transgressor, mas acho que mais de desbravador dessas figuras, né? Nesse sentido, eu diria que o que pega nessas figuras é a figura do desbravador. E tem uma questão ética, não sei se estou sendo moralista, eu tenho que ver, mas eu já sinto isso no campo, de que hoje, alguém me falou isso esses dias, eu acho que foi no café da manhã mesmo, de que hoje
existe uma ética se transformando aí, né? De que o ético, o bom é ser rico, né? Então não importa se você quer ser o Neymar, não importa se ele não ganhou a bola de ouro. E não importa, né? O que importa é que o Neymar é rico, ponto. E se ele usar qualquer meio para fazer isso, isso é a virtude. É saber usar os mecanismos para ficar rico. Então a virtude vai para a riqueza. Não que seja algo novo, mas a maneira como isso é feito hoje, eu acho que tem uma mudança ética, não sei até que ponto é moralismo meu, mas a maneira como eu vejo as pessoas se identificando com o Marçal como uma carreira irretocável, cara, né, uma carreira que o que mais tem é crime, me surpreende muito. Mas claro que os crimes não chegam para essas pessoas, não sabem dos crimes, mas a ideia de desbravar um campo e ficar rico, que é uma ética, que é a ética da admiração hoje, e que eu diria que essa correlação está muito com com a identificação do eu vim do nada, desbravei o mundo e fiquei rico. É por aí que passa a identificação. Queria agradecer imensamente o convite, Otávio, Eugênio, todo mundo que fez questões. Foi tão bom rever tantas pessoas, pessoas amigas, pessoas brilhantes que me ajudam a pensar nesse momento. Eu queria muito vir aqui para falar do relatório. Fiquei muito feliz com o evento, com o convite, porque vim aqui quando era uma ideia. E hoje já venho aqui com um ano de pesquisa, ainda é pouco, mas quero vir daqui 4 anos de novo, quando a pesquisa estiver concluída, e falar de outras dimensões. Queria agradecer realmente, anotei tudo que me foi perguntado para continuar pensando, e queria dizer que o relatório sai em poucos dias, está prontíssimo, e pequenos detalhes de diagramação agora, e assim que receber, compartilho no grupo do WhatsApp. E eu sei que acho que uma mulher nunca deve se desculpar da sua fala pública, mas já que já passou a fala e já estou nos agradecimentos, eu sei que em determinado momento eu falei muito, porque é um mundo, é um relatório de 150 páginas, e eu falei muito rapidamente sobre tudo, até me desculpo se em algum momento ficou confuso, mas o relatório vai mostrar isso bem mapeado, de maneira bem, espero que de maneira bem clara, e vocês serão as primeiras pessoas a receber.